Boa tarde a todos e todas. Prometo ser breve. Todos nós, de certa forma, estamos tanto extenuados pelos dias de debates, embora com palestras fantásticas, mas hoje é sábado, sei que muitos de vocês têm afazeres, o jogo do Santos também mais tarde, e eu também quero, inclusive, conhecer a Vila Famosa, então eu pretendo ser breve. Eu queria agradecer muito o convite do professor Marcelo Lamy, que fez uma brilhante conferência de encerramento em Salvador, realmente num congresso com uma quantidade bastante expressiva, de colegas, porque é sempre muito gratificante ouvir, interagir com colegas, não só do Brasil, mas também do exterior, além dos eminentes colegas aqui que me precederam, professor Antônio Carlos da Ponte, professor Fernando Gustavo, professor Fernando Reverendo Vidal, e outros colegas aqui do Brasil. Temos também colegas de fora, professor Joaquim, que eu conheci há poucos instantes, a professora Andréa, o professor Fernando, enfim. Não é fácil organizar um evento internacional. Então, parabéns, professor Marcelo Lamy, que aqui representa os esforços da Unisanta, com apoio de diversas aqui instituições. Realmente, um evento como esse é fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação. Bom, eu vou ser breve mesmo. Vocês estão achando que eu não vou ser, não, mas eu vou ser breve. O tema que eu escolhi é um tema bem interessante mesmo. A objeção de consciência como exclusão da responsabilidade civil e penal dos profissionais de saúde. Para resumir, quais são os critérios que nós devemos buscar para definir, delimitar o que seja uma objeção de consciência razoável, consentânea com a nossa ordem jurídica? Esse é um tema importante, por quê? Porque se nós conseguirmos, e essa não é uma tarefa fácil, delimitarmos o que seja uma objeção de consciência, digamos, juridicamente consentânea, com o nosso direito, obviamente que será excluída a responsabilidade civil, penal, administrativa dos profissionais de saúde. Obviamente que eu não vou aqui discorrer sobre o que seja responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, até porque os colegas aqui conhecem, mesmo os colegas de graduação já tiveram algum contato com esse tema, e fui precedido por profissionais de grande gabarito. Agora, o que é a objeção de consciência? A objeção de consciência é aquele dispositivo normativo que assegura ao profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, mas vou aqui, sobretudo, me basear na figura do médico, a liberdade, a autonomia de não cumprir com uma obrigação legal. Não é? E por quê? Porque, nas hipóteses de objeção de consciência, o profissional de saúde ele vive um dilema moral, Ele, se cumprir
com a obrigação legal, estará violando as suas convicções, as suas crenças de natureza política, filosófica, moral e religiosa. Muito bem. Embora esse seja um tema importante, é um tema de escassa literatura jurídica. Pelo menos fiz uma pesquisa e tive dificuldade de encontrar artigos sobre isso. Um tema de grande relevância, de grande ressonância na vida prática, e um tema que, de fato, nos remete a um necessário diálogo interdisciplinar, que envolve a medicina, a bioética, o direito penal, o direito civil, o direito administrativo. Esse direito de objeção de consciência seria, portanto, um direito, individual de assegurar a integridade das convicções e crenças do profissional de saúde, um direito que derivaria de inúmeros princípios, como a dignidade humana, o próprio Estado democrático, o direito, não há democracia sem pluralismo moral, a intimidade, a liberdade e, por que não dizer até, a resistência. Há quem coloque até o direito de objeção de consciência como um direito de resistência em face de determinadas obrigações legais. Bom, do ponto de vista histórico, eu poderia aqui fazer uma digressão que nos remeteria às revoluções liberais burguesas, passaria pela Segunda Grande Guerra. Obviamente que eu não farei isso, até porque eu prometi ser breve, mas é interessante destacar que esse direito ele foi, como qualquer direito humano fundamental, afirmado historicamente, e sempre da perspectiva de um direito individual que serviria de contraponto a eventuais avanços autoritários dos governantes. Ele está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 8º, no artigo 143, é também desdobrado em algumas leis infraconstitucionais, e ele se aplica a uma série de situações, A hipótese clássica da objeção de consciência em face ao alistamento militar, a objeção de consciência com relação à dispensa, por exemplo, de trabalho nos dias de sábado, e também em situações que envolvem a saúde, que é o que a gente, obviamente, vai destacar, as hipóteses de transfusão de sangue, prescrição de medicamentos contraceptivos, abortamento legal. Imaginem a situação. Um médico trabalha no SUS, recebe uma mulher, e essa mulher declara que aquele aborto que quer realizar um aborto legal, seja porque foi resultante de estupro ou porque, segundo lhe parece, aquele aborto pode comprometer a sua vida, ou é um aborto de um feto anencefálico e ela dispõe aqui de uma autorização judicial, e o médico resolve, por força da sua objeção de consciência, não realizar o aborto. Essa é a situação dilemática. E vejam a complexidade, porque você tem de um lado um direito individual que conflita com o direito à vida e à saúde da mulher, que conflita com os deveres institucionais assumidos por esse profissional, notadamente ele que está vinculado ao SUS, ao serviço público. O que fazer diante de uma situação como essa? Embora isso valha não só para profissionais ligados ao SUS, também profissionais de saúde em geral, até porque o serviço de saúde é um serviço público, independentemente de ser prestado pelo Estado ou não. Muito bem.
E essa situação se torna ainda mais dilemática em se tratando da realidade brasileira. Por quê? No Brasil, nós sabemos das dificuldades no que se refere à nossa estrutura, carência de recursos materiais, carência de recursos humanos. O que fazer? Existem normas infralegais que vão regular, sobretudo, a questão do abortamento legal. Nós vamos encontrar, por exemplo, previsão disso em alguns códigos de ética, também normas técnicas do Ministério da Saúde. Agora, é uma questão que permanece lacunosa, porque não há norma constitucional expressa sobre isso, nem norma legal. Então, o que é que o direito brasileiro vem oferecendo como alternativa? Esforços doutrinários, jurisprudenciais, na tentativa de uma parametrização, para se conferir alguma segurança jurídica, alguma coerência decisória. Existem alguns critérios, e o que eu vou propor a partir de agora, rapidamente, é trazer um pouco o estado da arte. Quais são os critérios que a gente encontra na doutrina, na jurisprudência brasileira, também estrangeira, em matéria de objeção de consciência? Em primeiro lugar, existem alguns critérios para balizar o que seja objeção de consciência. Em primeiro lugar, eu destaco que a objeção de consciência deve ser uma crença ou convicção razoável e que esteja, de fato, arraigada no interior do indivíduo. Vale dizer, é necessário que essa convicção, ela, se for desrespeitada, possa acarretar um grave tormento moral. Então, opiniões genéricas, enfim, sem a convicção daquilo que se sustenta, não mereceria guarida jurídica. Também é importante destacar a ausência de teor discriminatório. Não se pode invocar a objeção de consciência porque se trata de muçulmano ou porque se trata de uma pessoa pobre ou por conta de alguma preconceito étnico, racial. Uma discriminação como essa não tornaria a objeção de consciência legítima. É necessário que haja também uma oposição pacífica, não violenta. É também um ato de natureza personalíssima. Eu não posso passar uma procuração para o doutor manifestar minha objeção de consciência. E há, claro, a necessidade de harmonizar esse direito com todos os outros direitos. Até porque não existem direitos absolutos, não existem direitos humanos fundamentais absolutos. Como harmonizar? Sobre o tema, há 4 teorias. As 2 primeiras que eu vou referir são radicais, são simplistas, restaram superadas, eu vou referir. Eu vou destacar, sobretudo, as 2 últimas. As 2 primeiras, a teoria da integridade e a teoria da incompatibilidade. Para a teoria da integridade, o direito de objeção do profissional de saúde seria absoluto. Então, ele deveria ser reconhecido não como um profissional, mas como um agente moral. Essa teoria, obviamente, ela é uma teoria individualista. E ela, se fosse levada a cabo, seria muito perigosa. Por quê? Porque se nós levássemos essa teoria às últimas consequências, nós estaríamos, em última análise, inviabilizando a prestação de um serviço que deve ser isonômico, serviço público, que deve ser eficiente,
e, obviamente, um serviço público que deve ser prestado em favor do direito à vida e à saúde dos pacientes e a todos que procurem os profissionais de saúde. E isso, particularmente, traria grandes prejuízos para as mulheres nos casos de abortamento. A teoria da incompatibilidade é diametralmente oposta. Para ela, o direito à objeção de consciência não se aplicaria, porque o profissional da área de saúde já deveria saber desses dilemas antes mesmo de ingressar nessa área. E, uma vez sendo funcionário público, até por maior razão, ele teria que cumprir com as suas funções, independentemente de suas convicções e crenças morais, filosóficas, políticas ou religiosas. O grande problema dessa visão é que é uma visão coletivista, que anula o indivíduo. Isso também é totalmente incongruente com o Estado democrático de direito e com a própria cultura dos direitos humanos. E, de certa forma, essa teoria ela é perigosa porque ela desvia o foco da questão. Por quê? Porque negar o direito à objeção de consciência é uma opção simplista. O que deveria, por exemplo, um Estado fazer, e incluso aqui o Estado brasileiro, é dispor de uma estrutura ampla, do ponto de vista material e humano, que pudesse contemplar todas as demandas, ou a maioria das demandas dos cidadãos, e não, digamos, ficar refém de uma situação como essa. Quando nós sabemos que não é a realidade. A realidade que nós temos é de equipes, muitas vezes formadas por poucos profissionais de saúde. Às vezes não há um médico que possa imediatamente substituir o objetor. E, obviamente, que essa solução também não seria adequada. A terceira teoria é a que nos parece mais adequada, mais consentânea, inclusive com a nossa ordem jurídica. Ela procura conciliar o individualismo, ou as teses individualistas, com as teses coletivistas. É a teoria do compromisso. É uma teoria que aponta para o quê? Para a construção de uma ética de diálogo, uma ética de respeito recíproco na relação entre profissional de saúde e paciente, uma relação que valoriza a solidariedade e que valoriza a construção dialogada de soluções. Ela não é nem paternalista, ela nem enfatiza excessivamente o poder do profissional de saúde, como se o profissional tivesse poder sobre o paciente, nem é uma posição niilista que reduz o profissional de saúde a uma condição de mero autômato. Para essa teoria do compromisso, o direito à objeção poderia ser exercido, sim, mas sob algumas condições. Seria, portanto, a melhor forma de ponderar esses bens e interesses. Quais seriam as condições? Em primeiro lugar, não poderia ser exercido o direito à objeção de consciência se não houvesse se não houver um médico ou um profissional de saúde que possa suprir a condição do objetor. E, obviamente, suprir com brevidade. Né? Com brevidade. Segundo lugar, não se poderia, uma segunda condição, não se poderia alegá-la nos casos de urgência e emergência. Terceira condição, não se poderia também invocá-la se a objeção viesse a trazer danos à vida e à saúde. Obviamente, até pelo princípio da não maleficência, que é um princípio que rege a bioética e o biodireito em geral. Mas não bastaria isso. Mesmo que o objetor
estivesse, digamos, respaldado, ele deve orientar, informar, expor as opções de tratamento ou de intervenção médica possíveis, diligenciar o encaminhamento para outra unidade, para outro profissional, e também notificar antecipadamente o paciente, a depender da circunstância. Ou seja, claro que em situações de urgência e emergência isso não será possível, mas durante um tratamento, se o paciente, obviamente, está sendo atendido pelo médico, o médico deve, ou o profissional de saúde, já de antemão antecipar quais são as suas posições morais. Então, essas seriam condições que tornaria possível um compromisso maior na construção de uma solução dialógica nos casos de objeção de consciência. Há uma quarta teoria, que é a teoria da justificação, que, no meu entender, ela não se sustenta autonomamente, ela, na verdade, aperfeiçoa a terceira teoria, que a teoria da justificação. Ela diz o seguinte: olha, o objetor, ele precisa expor as razões da sua objeção, ou precisaria submeter, através de um procedimento, essas razões para o seu superior hierárquico ou para uma comissão de ética, enfim, que examinaria isso caso a caso. É uma proposta interessante, não é incongruente com a teoria do compromisso. Agora, ela é uma proposta de difícil operacionalização. Primeiro, nós precisaríamos de um procedimento que fosse ágil, não é? Segundo, um procedimento que, de certa forma, também fosse relativamente discreto, porque nós temos que também pensar na intimidade, na liberdade do profissional de saúde. Ele não poderia ser constrangido. Deveria haver algum tipo de discrição. Deveria também ser submetido às regras do devido processo legal. Mas, para mim, o maior problema dessa teoria é saber quais seriam os critérios para se avaliar se uma crença é ou não razoável. Então, nós teríamos que, se nós concordarmos com essa teoria, teríamos que criar uma espécie de tribunal moral, que erigiria meta-princípios para examinar se aquela opinião política, filosófica, moral, religiosa é ou não razoável segundo as circunstâncias. Quem seriam esses deuses para avaliar essas escolhas? Enfim, eu acho que, no máximo, essa teoria ela pode complementar a teoria do compromisso, desde que possamos pensar num procedimento que seja público, sim, mas ágil e, de certa forma, capaz de resguardar também a intimidade do profissional de saúde. Chegando ao fim, qual é a nossa proposta? Considerando a ordem jurídica brasileira, não ser a realidade dos outros países. Precisamos de uma lei. Precisamos de uma lei. Professor, o senhor tem fetiche por lei? É positivista? Não. Não se trata de fetichismo legal. Mas precisamos de uma lei para estabelecer esses parâmetros e, obviamente, permitir que a jurisprudência e a doutrina se desloquem num terreno menos movediço. Para não fazer uma digressão muito longa no direito comparado, no Reino Unido já se está, e também em outros países, mas no Reino Unido eu fiz essa pesquisa com maior atenção. No Reino Unido está se discutindo a aprovação de uma lei específica sobre isso. Então, nos parece que a aprovação de uma lei não resolveria, obviamente, os problemas. Nós não temos aqui
crença até pueril de que as leis resolvem os nossos problemas, ou resolveriam, mas ela contribuiria, uma lei sobre o tema, contribuiria sobremaneira para o esclarecimento dessas questões e para a prevenção desses conflitos ético-jurídicos. Seriam essas as minhas colocações. Fui breve, como prometido. Muito obrigado.